Muito bem. Deus abençoe você, que você possa receber um pouco mais de instrução para conhecer sobre a vida espiritual e saber realmente quem você é nesse mundo, quem nós somos nesse mundo. Que Deus abençoe. Saudações aos meus irmãos que estão compartilhando aí esse estudo, um pouco mais de conhecimento de Deus, da parte de Deus, ok? A pergunta que foi feita essa semana foi sobre quem é Jesus e quem é Cristo, né? Essa pergunta nós desenvolvemos aqui juntamente com a equipe do programa, minha esposa principalmente, né? E quem é Jesus? Seria Cristo o sobrenome de Jesus? Seria possível que ele fosse o Cristo fosse o sobrenome de família, né? Assim como nós temos, cada um tem o seu sobrenome, né? Eu tenho lá meu sobrenome é Melo, porque meu pai é Melo, minha mãe Melo, meus avós Melo, enfim, essa sequência, né? Mas seria Cristo o sobrenome de Jesus? Então, para responder isso, nós vamos buscar na própria palavra de Deus, né? Buscando aí respostas sobre essas questões que são muito relevantes. Fica comigo agora. Tá? Olhando aqui na Bíblia, tem uma Bíblia aqui, eu tenho material de estudo aqui comigo, você pode ver, tem Bíblia, tem muitas anotações aqui, né? No livro de Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 9, primeiro ponto, é preciso acreditar que a Bíblia é o livro que Deus nos deixou como se fosse o nosso manual de instruções, né? Quando se compra, por exemplo, se compra um carro, vem lá dentro um manual de instruções. Se compra uma televisão, vem lá o livrinho, manual de instruções, como operar. Não é simplesmente botar na tomada e não. Tem que saber detalhes, vai aqui, vai ali, o menu, né? Então a Bíblia é o nosso menu, é o nosso manual, né? É o nosso manual do homem, do ser humano. Marcos capítulo 8, no verso 27. Né? Primeiro nós vamos falar de quem é Jesus, em seguida nós vamos falar de quem é Cristo. Quem é Jesus? Diz assim: e saiu Jesus, Marcos 8, 27. Estamos lendo aqui. Se você tem uma Bíblia aí, você acompanha na sua para ver que eu não estou falando coisa de mim, eu estou falando coisa do que está na palavra. A Bíblia em português disse: e saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? Jesus estava, na verdade, querendo saber se as pessoas já sabiam com quem elas estavam andando. Já sabiam com quem, porque toda pessoa é assim, a gente quer buscar Deus, a gente sai buscando a Deus a tudo que é lado, a gente acha que está buscando Deus, né? E tem uma certa razão nisso, que todo homem ele desesperadamente sedento por espiritualidade, por estar perto de Deus, por querer saber das coisas de Deus. Mas olha só, seguindo o texto aqui. Jesus perguntou a eles, a um povo que estava seguindo lá, os discípulos, enfim, o pessoal que seguia Jesus: quem dizem os homens que eu sou? Verso 28, respondendo. Eles responderam: João Batista, né? Outros disseram: Elias. E outros disseram: alguns dos profetas. Ou seja, eles sabiam que Jesus tinha algo com Deus, ele era relacionado a Deus. Mas eles não sabiam ainda quem era Jesus de fato. Eles não conheciam essa parte, né? Porque era muito novo, né? Então, eliminando a questão de Cristo ser sobrenome de Jesus, olha só o que diz no verso 29 de Marcos 8. E ele lhes disse: mas vós, que dizeis que eu sou? Então, quando ele fala, mas vós que dizeis que eu sou, provavelmente ele olhou diretamente para alguém. Então ele olhou para Pedro, porque quem responde é Pedro. Ele olhou para os que estavam mais perto dele e falou: e vocês? Vocês dizem que eu sou quem? Quem vocês acham que eu sou? Pedro, e respondendo Pedro, o apóstolo Pedro, né? Lhe disse: tu és o Cristo. Cristo. Provavelmente as pessoas que estavam ao redor ouviram essa resposta e ficaram olhando assim: Cristo? Quem é Cristo? Que Cristo?
porque não conheciam da história, porque Cristo significa o Messias. Cristo significa o Emanuel, significa o enviado. De quem? Da parte de Deus. Enviado da parte de Deus. Para quê? Para salvar a humanidade. Tá? Então, Jesus, ele é a humanidade de Deus. Jesus é o homem, Deus, que se fez carne e habitou entre nós. Né? E Jesus, ele se transformou em um de nós. O próprio Deus se transformou em um de nós. Por que eu estou falando isso? Que ele se fez carne e habitou entre nós. Vamos agora dar uma olhadinha em João 1, verso 14. Evangelho de João 1, verso 14. Se você está me acompanhando, algumas páginas à frente você vai chegar lá no Evangelho de João, da sua Bíblia. Evangelho, não é a carta de João. Tem os livros pequenos, né? Primeira, segunda, terceira João, que são cartas pequenas, está no final da Bíblia. Mas aqui no Evangelho tem o livro de João, o Evangelho, o grande. Evangelho de João, capítulo 1, no verso 14. Diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Vale até a pena ler o versículo 12 e 13, que são os dois antes. Olha só que bonito que diz: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem na vontade da carne, nem na vontade do homem, mas de Deus. Tem a ver esses versículos conosco? Nós não somos judeus, nós não somos parentes de sangue de Cristo, de Jesus. Mas nós entendemos e acreditamos em suas palavras e o recebemos. E o que acontece conosco? Nós somos feitos filhos de Deus. Assim é, super claro, super simples. Tá? Conhecendo um pouquinho mais aqui. Então nós estamos falando agora de quem é Jesus. Agora, quem é Cristo? Pedro disse ali, Jesus perguntou para Pedro, né, no que nós lemos anteriormente, quem você diz que eu sou? E Pedro respondeu rapidamente, você é Cristo. Então Pedro sabia da história, conhecia a palavra de Deus do Antigo Testamento, a antiga Torá, né? Antiga Torá. Precisa conhecer, por isso que eu falo, toda semana eu batalho nessa tecla, você precisa conhecer, precisa ter conhecimento. Precisa ter conhecimento. Conhecimento nos liberta, conhecimento nos abre portas. Conhecimento nos tira de dentro de gaiolas, que muitas vezes estamos presos e nem sabemos que estamos presos. Tá? Precisa ter conhecimento, né? Para poder voar. Conhecimento nos dá asas. Tá? Voltando agora, quem é Cristo? Falamos de quem é Jesus. Tá? E já sabemos que Cristo não é sobrenome de Jesus. Tá? Se Pedro falou isso, porque é um atributo a Jesus. Mas ele ganhou isso? Eu diria que homem nenhum ganhou esse atributo de Deus, a não ser Jesus. Mas ele se fez homem, mas ele não era homem. Ele se fez homem. Ele se fez ser humano, mas ele não era ser humano. Era um ser divino, Jesus. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque lá em Gênesis, no comecinho da Bíblia, Deus, quando estava criando a humanidade, criou o homem, ele disse assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos? Né? É simples de entender. Como é que está a colocação do verbo aí? Não, eu vou fazer o homem a minha imagem e a minha semelhança. Não, ele falou, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então ele não estava sozinho lá. Quem estava com ele? Você entende o que eu estou falando? Ele não estava sozinho lá em Gênesis, no primeiro capítulo de Gênesis, nos primeiros capítulos, quando criou o homem. Façamos, estava ali o próprio Deus, o Espírito Santo, que a Bíblia também no Novo Testamento diz que é uma pessoa, porque tem ciúme de nós, e o Filho de Deus, Jesus, já estava ali. Os três já estavam ali, prontinhos. Por isso que eu digo que ele está desde o início cuidando, tratando, fazendo com que o seu povo tenha a vida eterna. Então, Jesus é a humanidade de Deus que se fez carne e habitou entre nós.
Nós conferimos isso nessa que se fez carne e habitou entre nós em João capítulo 1, verso 14. Agora vamos ver quem é Cristo. Quem é Cristo? Pedro já nos deu uma boa dica, né? Pedro já nos deu uma boa dica falando aí de que Jesus, quem é Jesus? Jesus é o Cristo, aquele enviado, aquele que veio da parte de Deus, aquele que veio para resgatar o homem do pecado e trazer para a presença de Deus. Somente Ele, somente Ele. Agora aqui, ó, nós vamos ver no Marcos 8:30, Marcos 8:30, no verso 30, diz lá. Depois que Pedro respondeu, tu és Cristo, ele disse, e admoestou-os para que a ninguém dissessem aquilo dele. Eu não consigo apresentar a Cristo a uma pessoa. Eu só consigo apresentar Jesus. Porque se fez homem, se fez carne. Agora, Cristo, ele se apresenta sozinho para cada pessoa. O próprio Cristo, o próprio Jesus se apresenta sozinho para cada pessoa. Quer ver como? Atos, livro de Atos, está mais na frente um pouquinho, né? Depois de João que nós lemos há pouco, né? Daí começa o livro de Atos, quando começa a igreja do Senhor, no capítulo 9, no verso 3. Atos 9:3. Olha o que diz aqui. Você que está me acompanhando, já vai acabar esse vídeo, já vai acabar essa transmissão. Tá bom? E lembrando que toda segunda-feira nós entramos com um tema muito interessante para conversar e aprender sobre a Bíblia. E se a pessoa quer aprender mais alguma coisa, tem dúvidas, tem perguntas, quer oração, quer apoio espiritual, é só nos buscar pela rede social, nós vamos estar prontos sempre para ajudar. Que a pessoa tenha mais conhecimento da vida com Deus. Atos 9, no verso 3, ok. Atos 9, no verso 3 em diante, diz assim. Peraí, deixa eu enxergar melhor essa letrinha aqui que está muito pequena. A idade está chegando. Vamos lá. Verso 3 diz, e indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Verso 4 diz, e aconteceu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Você já deve ter ouvido isso em algum lugar. Olha lá. Vamos voltar para o versículo 3 para entender direitinho aqui. Ó. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Imagina o resplendor de luz do céu, aquela luz imensa que vem assim, quando o sol abre e de repente sai as nuvens, naquele calor de 45 graus, o sol abre e você tem que buscar uma sombra. E caindo em terra, foi tão forte que ele caiu em terra, caiu no chão. Ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Verso 5 diz, e ele disse, quem és? Senhor? Né? Olha o Saulo dizendo, olha, a voz que ele ouviu do alto dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Falando do Paulo que estava perseguindo aqui os cristãos na época. E ele era cristão, mas ele não entendia a questão de Jesus, ele não entendia que Jesus era o Filho de Deus, ele perseguia os cristãos. Então, o Saulo disse, quem és? Senhor? Quem és? Senhor? Já entrou com o Senhor, com todo respeito, né? E disse-lhe, e disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa te é dar coices contra os aguilhões. Olha, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Peraí, nós estamos falando de Cristo? Sim, só se chega a Cristo através de Jesus. Por que Jesus não se apresentou para Paulo ali como Cristo? Por quê? Porque Cristo é a obra de Deus. E tem que ser através do Filho de Deus, de Jesus. Tem que ser através de Jesus. Ninguém mais, nada mais. Só através de Jesus. Não precisa de mais nada.
Não precisa de mais, não precisa do reverendo, não precisa do pastor. Isso é bom, isso é tudo bom. Sabe? Não precisa do líder, não precisa do espírito, não precisa de nada disso. O que precisa é encontrar um caminho. Qual que é o caminho? João 14, 6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Encerrando o texto, encerrando o que nós estamos falando aqui. Quem é Cristo? Cristo, ele é a revelação de Deus. Quando temos essa revelação, quando essa revelação nos atrai à presença dele, aí nós começamos a entender melhor as coisas, nós começamos a crescer de forma espiritual. Fora disso não há crescimento. Há até conhecimento, mas não há crescimento, não nos desenvolvemos para chegar perto de Deus. Né? Então eu quero desejar a você que me acompanhou nesse pequeno estudo aqui sobre quem é Jesus e quem é Cristo. Lembrando que, para deixar bem claro para você, Jesus é o Filho de Deus. O Cristo é aquele enviado por Deus. Mas é a mesma pessoa? Sim, é a mesma pessoa. É a mesma pessoa. Mas são pessoas distintas, mas é a mesma pessoa. Assim como Deus tem seus mistérios. Tá bom? Que Deus possa te abençoar, abrir seu entendimento e que você continue buscando, porque essa busca não termina nunca. Eu continuo buscando aqui. A minha equipe, o pessoal que me ajuda, continua buscando. Busquemos a Deus. Busquemos a Deus. Não tem outro caminho, não há caminho mais excelente do que esse. Que Deus abençoe a sua família.